Meus amados, nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Ageu, capítulo 1, para ler os versos 5 a 7. Ageu são apenas 2 páginas. Então é um daqueles livros difíceis de encontrar. Talvez você diga assim: Pastor Marcelo, na minha Bíblia não tem Ageu. Tem sim, irmão. Procura aí que você encontra. E nós vamos esperar que todos encontrem. Livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, depois de Sofonias e antes de Zacarias. Contando de trás para frente, o Velho Testamento é Malaquias, Zacarias e Ageu. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Chegue lá pertinho dele, estenda o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 5 a 7. Deus nos diz assim através da sua palavra: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. O final de ano costuma ser a época em que as empresas fazem os seus balanços. É um momento de avaliação para que se tome pé da situação, onde errou, onde acertou, em que ponto se encontra. Antigamente, até nos deparávamos com alguns cartazes na porta dos estabelecimentos, fechado para balanço. O que significa que aquelas pessoas estavam separando um tempo precioso para avaliar o momento de vida. Talvez hoje as empresas não fechem para balanço, mas você pode ter certeza de que elas fazem o seu balanço nessa época do ano. Repartições públicas, e isso acontecia principalmente no centro de Vitória, tinham a tradição de pegar os papéis velhos, picá-los e jogá-los pela janela. Quem não gostava muito dessa tradição eram os lixeiros. Mas era também a forma daquelas pessoas dizerem: olha, nós estamos fazendo um balanço, estamos jogando fora aquilo que não é necessário, nos preparando para receber o novo que se apresenta diante de nós. Eu acredito, meus amados, que balanços são necessários na vida de todo cristão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 11, orientando-os sobre a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor, diz: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice, de modo que toda celebração da ceia é uma oportunidade de balanço, de avaliação, de correção de rumo na vida do crente. E sendo hoje o último domingo de 2023, e querendo cada um de nós viver o melhor de Deus em 2024, façamos um balanço da nossa vida, uma avaliação do nosso cristianismo. Na verdade, é isso o que o Senhor faz aqui nos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 1 de Ageu. Você reparou? Deus está falando ao seu povo, a pessoas que estão na sua presença, para que façam uma avaliação, para que façam um exame.
E que tipo de exame? Primeiramente, um exame profundo. Deus diz na sua palavra: considerai os vossos caminhos. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Queridos, o que é considerar? Considerar é refletir, é examinar com cuidado, não é dar uma passadinha rápida de olhos, é gastar tempo, é prestar atenção. Por isso, em algumas Bíblias, e talvez seja o caso da Bíblia que você tem na mão, usa uma tradução um pouco diferente, onde aparece considerai os vossos caminhos, está escrito assim: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Alguém aqui tem essa tradução? Alguns irmãos sim, alguns irmãos sim. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, o que é examinar? O que é considerar? Considerar é examinar com o coração. É buscar nas profundezas da vida. Porque eu acho que muitos de nós, ao fazermos um exame superficial, nos damos nota 10 ou pelo menos 9,5. Mas quando a gente para fazer um exame mais minucioso, talvez a média comece a baixar. Houve um homem chamado Davi, ele foi chamado pelo próprio Deus, o homem segundo o meu coração. Davi dizia: prova-me, Senhor, e conhece os meus caminhos. Examina-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi queria que Deus o ajudasse a fazer um exame profundo. Queridos, a praga da nossa época é a superficialidade. É uma época de pessoas rasas, de mentes rasas, de doutrinas rasas e de um cristianismo raso. Isso não é de Deus. O Senhor nos convida a um exame mais profundo. Então, ao invés de dizer simplesmente, missão cumprida, tarefa feita, vira a página, vamos para a próxima, eu gostaria agora que você parasse e fizesse a oração de Davi. Senhor, há alguma coisa em que eu preciso melhorar? Tenho sido um servo fiel, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom irmão, um bom ser humano. Sou hoje melhor do que era ontem. Tenho sido lapidado por ti como o diamante, a fim de produzir uma verdadeira joia que abençoe vidas nas tuas mãos. Tenho sido obediente à tua palavra. Tenho te adorado de todo o meu coração. Como tenho usado a minha língua. Como tenho usado as minhas oportunidades. Queridos, se nós fizermos essa oração com sinceridade, neste exato momento, Deus vai começar a nos mostrar, como em alguns flashes, em algumas imagens, áreas da nossa vida nas quais nós não nos saímos tão bem. E o objetivo de Deus ao fazer isso não é nos esmagar de tristeza, é nos preparar para receber as suas bênçãos, que muitas vezes se veem impedidas porque não estamos em condições de recebê-las. Então, este exame que o Senhor nos convida a fazer é um exame profundo. Um filósofo da antiguidade, talvez o maior
filósofo da antiguidade, o mais famoso deles, Sócrates, disse que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Olhem só. Então a gente precisa parar, e a gente precisa refletir, e a gente precisa avaliar se a gente quiser seguir em frente. A vida sem reflexão não merece ser vivida. É algo que devemos levar em conta. Agora, há uma segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem. É que este exame que Deus nos convida a fazer é um exame pessoal, particular, individual. Não apenas tem que ser um exame profundo, mas tem que ser um exame particular. A Bíblia diz, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, o que Deus está me dizendo aqui com todas as letras é que o caminho que eu devo considerar, que eu devo examinar, que eu devo avaliar, é o meu caminho, e não o caminho do outro, e não o caminho do irmão. Como dizia Jesus Cristo, antes de arrancar o argueiro, o cisco do olho alheio, precisamos tirar a trave que se encontra no nosso próprio olho. Quando enxergamos muitos defeitos nas pessoas, é provável que existam muitos defeitos em nós. Havia uma mulher que toda manhã servia o café ao seu marido e olhava pela janela e via a vizinha pendurando os lençóis no varal. E ela ficava revoltada, inconformada. E ela dizia, meu pai, olha que sujeira aquele lençol. Aquela mulher não tem vergonha de pendurar para secar um lençol sujo desse jeito. E, amados, isso acontecia todo santo dia. Mas uma manhã, ela estava servindo café ao marido, olhou pela janela e disse, até que enfim, o lençol da vizinha está limpo, está branco. Até que enfim aquela mulher aprendeu a lavar lençol. E o marido disse, não, querida, fui eu que lavei a janela. Então, amados, sejamos sinceros, não mintamos a nós mesmos. Como nos indigna o erro do outro? Como nos incomoda o erro do próximo. E quanto mais próximo, mais ele nos incomoda. E ali dentro de casa, quão frequentemente nos sentimos incomodados com o caminho das pessoas que vivem debaixo do nosso teto. Isso para não falar nos caminhos dos políticos, nos caminhos dos poderosos, nos caminhos da sociedade. Mas o que Deus está dizendo é, ei, olha aqui, examine os seus caminhos, porque é por você, querido, é por você, querida, que Deus quer começar a obra. Então, o nosso balanço hoje é o balanço da nossa vida, não é o balanço da vida do irmão. Há uma história interessante sobre um moço chamado João. O João morava na roça, e ele precisou ir para a cidade. Passou um mês lá na capital, e ele estava voltando, mandou um telegrama para um amigo dele, o José, para o José apanhá-lo na estação do trem, para que então pudesse levá-lo até o seu sítio. E quando o João chegou na estação, lá estava o José, e os dois subiram na carroça, e o José foi conduzindo a carroça, o João do seu lado, os dois foram conversando. Lá para as tantas, o João perguntou, José, aconteceu alguma coisa diferente esse tempo que eu estive fora? E o José respondeu, ô João, deu uma grande tempestade. Uma noite aqui teve um vendaval terrível, arrancou todo o telhado da minha casa. O João disse, José, eu avisei você, eu falei para você que se você não melhorasse de vida,
se você não corrigisse os seus caminhos, Deus ia pesar a mão. Isso aí é castigo. Deus está pesando a mão. Eu avisei José. E aí José falou, mas João, o temporal também arrancou o telhado da sua casa. Aí João pensou um pouco e disse, os caminhos de Deus são mesmo misteriosos. Sabem, às vezes a gente é que nem o João da história. E a gente julga o caminho do outro. Se aquela pessoa está sofrendo, se aquela pessoa está penando, aquela pessoa realmente deve ter feito alguma coisa errada, não soube administrar bem a sua família, não soube administrar bem o seu dinheiro, não soube administrar bem a sua vida. Mas quando as coisas se aplicam a nós, falta-nos a mesma perspicácia. Então lembre-se disso. O caminho que você precisa considerar é o seu. Eu acredito que não há vida tão certa que Deus não precise melhorar. Assim como também não existe vida tão errada que Deus não possa melhorar. Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas Jesus transforma. Então, dirija o foco da sua atenção esta manhã para a sua vida. E peça a Deus que mostre a você os seus erros. Sabe por quê? Os erros do outro você já viu. Você já enxergou. Mas Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele não vai desistir de você. Como o oleiro molda o barro, Ele haverá de estender as suas mãos a você para moldar a sua vida. Leon Tolstói, o grande escritor russo, dizia, todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Nós sabemos o que está errado no mundo e se nos dessem a oportunidade, nós consertaríamos o mundo. Mas não somos capazes de consertar a nossa própria vida. E é por aí que as mudanças têm que ter início. Se eu quiser ter um ano novo melhor. E isso nos leva a uma terceira e última verdade que o texto nos apresenta. Esse exame para o qual Deus nos convida é um exame necessário. Porque se você reparou no versículo 6, a vida que os homens e mulheres de Jerusalém estavam levando não era uma vida de fartura ou de alegria. Pelo contrário, Deus diz, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Você já se sentiu assim alguma vez? Essa sensação de que trabalha muito e recebe pouco? Sem que você consiga explicar a razão. Há um ditado que diz que Deus dá a farinha e o diabo fura o saco. Queridos, essa era a situação que o povo lá de Jerusalém estava vivendo. Eles estavam em penúria. De alguma forma, a vida não era como eles tinham sonhado. Levando em consideração o esforço, o investimento, a vontade, era para eles terem mais, mas eles tinham menos. E pelo menos naquela situação, a causa era a infidelidade, a desobediência, a falta de submissão a Deus e à sua vontade. Eu não vou falar para você que todo problema é resultado de desobediência. Mas posso garantir a você que toda desobediência traz problemas. E ali estava aquele povo. Não é que eles não tivessem as coisas, mas as coisas não lhes proporcionavam o que era de se esperar. Eles comiam, mas continuavam com fome. Eles se agasalhavam, mas continuavam com frio.
Eles tinham as coisas, mas as coisas não lhes proporcionavam a alegria e a satisfação imaginada. E quando eles recebiam um salário, parecia que colocavam o salário num saco furado. Sempre sobrava mês depois que o salário acabava e eles não conseguiam explicar. A conta não batia, eles ficavam se perguntando: para onde foi o meu dinheiro? E então eles precisavam examinar os seus caminhos, porque a maneira como eles estavam vivendo estava fazendo com que a bênção do Senhor não os alcançasse. Daí a necessidade do exame. Ah, meus queridos, minhas queridas, Satanás sempre tentará furar o nosso saco. E a maneira como ele fará isso é nos levando à desobediência a Deus. Quando nós fizermos aquilo que desagrada ao Senhor, quando nós nos rebelarmos contra a sua vontade, nós estaremos roubando bênçãos de nós mesmos, de nós próprios. E repito, o desejo de Deus, ao nos convidar para este exame, para este balanço, não é nos envergonhar e nem nos entristecer, é nos preparar para receber aquilo que Ele tem de bom para a nossa vida. Então existe essa necessidade de que nós acertemos a nossa vida com o Senhor. Cristo disse, em Lucas 12, versículo 31, vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Providenciadas por quem? Providenciadas por Deus. Billy Graham, um grande evangelista do século passado, disse que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade. Então, quando a gente não coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando a gente não coloca a nossa esperança, confiança, expectativa, a nossa razão de viver em Cristo, nada mais se encaixa e a ansiedade toma conta dos nossos corações. E por mais que tenhamos aquilo que imaginávamos, nos traria uma vida de paz, fartura e satisfação, a gente se veste, mas não se aquece, a gente come, mas não se farta, e a gente recebe o salário, e parece que ele está sendo colocado em um saco furado. Aqui está o retrato. Aqui está o diagnóstico. E também a solução. Essa manhã o Senhor diz a mim e a você: considere o seu caminho. Examine-o com o coração. É um exame profundo, é um exame particular, é um exame necessário. Queridos, hoje à meia-noite nós vamos atravessar um rio. Da margem de lá ficará 2023, e os nossos pés tocarão o território virgem de 2024. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. O ano findo nunca mais veremos. O ano novo, hoje receberemos. Vamos atravessar o rio. E que o nosso desejo seja que se faça a vontade de Deus. E que o nosso compromisso seja que se faça a vontade de Deus. E que a nossa atitude seja a de fazer a vontade de Deus. Amém. Amém.